Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, excelente dia para você de Campinas ou que está nos acompanhando de alguma cidade da nossa região metropolitana. Eu sou a Natália Henrique e vejo os destaques da edição de hoje do Educa Acontece. Arte cênica ajudando na inclusão social. Reportagem especial traz detalhes de uma peça teatral interpretada por atores e atrizes que superaram todas as dificuldades para subir no palco. Ainda falando de teatro, alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas participam de atividade organizada pelo programa Ciência e Arte no Inverno da Unicamp. Vamos falar também de volta às aulas. Professores e alunos contam suas expectativas para esse segundo semestre. Fique com a gente porque o Educa Acontece já está no ar. A gente começa esta edição do Educa Acontece te fazendo um convite para mergulhar no mundo da arte. Mais especificamente da arte cênica ou teatro. É no palco que muitas pessoas se realizam. Também este é um lugar onde é possível viver diferentes personagens e contar histórias que despertam a nossa imaginação. Melhor ainda é quando tudo isso promove a inclusão. A nossa equipe registrou os principais momentos de preparação e da apresentação de uma peça teatral interpretada por atores e atrizes que superaram todas as dificuldades para subir no palco. Eu já dei uma espiada na reportagem que está emocionante. Vamos conferir mais com a Lilian de Souza. Casa cheia para mais uma apresentação do Alto da Compadecida. A obra, de Ariano Suassuna, foi adaptada para um espetáculo teatral do curso de profissionalização de atores com deficiência intelectual da Tadoma Escola de Artes Cênicas. A peça faz parte da matéria de conclusão de curso do grupo, formado por 9 pessoas e comandado pelo diretor Alexandre Souza. Ele explica que a formação foi criada a partir das dificuldades encontradas por 2 jovens com deficiência que desejavam se tornar atrizes e que não encontraram formações que oferecessem estrutura e materiais realmente acessíveis. Então, diante de uma necessidade do mercado, de uma carência de não ter um curso profissionalizante voltado para esse público, houve a necessidade. Aí já foi uma segunda pesquisa, né? Será que existe alguma escola, né, já com esse olhar? E até onde a nossa pesquisa alcançou, a gente não encontrou nenhum curso profissionalizante voltado para este público. Então foi um processo de muita pesquisa, também tem pedagogia, um processo de muita pesquisa, de trazer profissionais com um olhar muito sensível, esses profissionais também passar pela gente, né, para que esse conteúdo seja adaptado para todos eles e que seja assimilado de fato. Com o término da profissionalização, previsto para setembro, após 2 anos e meio de aulas, os alunos estarão formados e terão direito ao registro profissional da categoria. Foram 2 anos e meio, né, com todas as disciplinas que todo curso de artes cênicas possui, e é uma das últimas disciplinas, que é o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e eles escolheram Ariano Suassuna. Na verdade, eles já passaram pelo Ariano e tantos outros autores e dramaturgas também, lá no começo, no curso de dramaturgia, né? Então, o Ariano foi um objeto de pesquisa e, por motivos óbvios, eles escolheram o Alto da Compadecida. E a gente está nesse processo do Alto desde dezembro, né? Eu trago uma cena já adaptada, já resumida para eles, porque é um texto longo, e junto com eles, a cada cena, foi um outro processo de eles lerem juntos, de colocar esse texto, encaixar na boca deles, adaptar alguma questão ou outra para que eles pudessem ter domínio, né, e tornar aquele texto muito particular. E as pessoas perguntam assim, nossa, mas como é trabalhar com a pessoa com deficiência intelectual, né? E uma das coisas que eu aprendi trabalhando com o pessoal em si é que não muda nada. A gente só precisa respeitar o tempo deles, né? Porque cada um tem o seu tempo, né? E aqui não foi diferente, a gente dá todas as disciplinas de um curso normal, de um curso regular, mas a gente respeita o tempo de cada um.
Muitas etapas antecedem o início do espetáculo. Até lá, os atores e atrizes precisam passar por uma preparação e também por um momento de concentração. E daqui a pouco, o show vai começar e as cortinas serão abertas. Júlia, você estava aqui se maquiando, você estava se preparando para começar a sua apresentação. Como é que é esse período que antecede? Antes de começar, você fica nervosa? Fico muito nervosa. Inclusive, tem toda uma preparação, né, de maquiagem, bastidores, é muito legal. E por que você decidiu ser atriz? Por que você quis virar atriz? É o meu sonho desde criança. Então, desde quando eu tinha 5 anos, eu ia na apresentação das minhas primas, né, das minhas amigas, de outras pessoas, e eu amava ver palco. Quando eu chegava lá para assistir, sentava na cadeira e abria aquela cortina, meu olho brilhava. Minha família sempre via que era o meu talento, e quando eu via o palco, meu olho sempre brilhava. Como é que foi para você a primeira vez que você se apresentou? Ai, foi muito bom, foi muito bom. Deu aquele frio na barriga, deu aquele medo, aquele jeito de desistir, mas eu não desisti. E agora você está se formando, logo vai ter o DRT, então você vai seguir carreira de atriz. Sim, vou. Qual que é o seu maior sonho como atriz? Ai, é tudo, né? Conhecer gente nova, conhecer um elenco novo, é tudo. O ator Henrique Miguel, que já havia estudado teatro anteriormente, conta que com o curso profissionalizante e o registro, poderá seguir com o sonho de trabalhar com a arte. Para mim, eu já fiz teatro quando eu era mais jovem, né? Eu fiz curso, vice-curso numa escola minha. Eu fui me soltando aos poucos. Aí como abriu aqui a Tadoma, eu vou me soltar mais, né? Ser mais precedentes, ganhar um PCC, né? Eu e meus amigos. E seguir meu... Como fala? A carreira de ator, né? Eu quero correr, né? Quero aparecer na TV, quero fazer muitas coisas e seguir os passos da carreira. É a diversidade que faz o mundo ser mais interessante, alegre e bonito. E aqui no palco, em que todas as diferenças são traduzidas em talento e arte. Em um trecho da peça, os atores dizem que o maior medo é do preconceito. E esse também é o temor da Letícia, uma das atrizes que em breve se tornará profissional e anseia por uma oportunidade no mercado de trabalho. Acho que o maior desafio quanto atriz num primeiro momento, ela achar uma escola, uma faculdade que inclui o diferente, né? E agora que eu já estou me formando, eu penso que o desafio vai ser entrar no mercado de trabalho com os diretores e os produtores. Bacana, né? E a gente deseja muito sucesso profissional a esses novos atores e atrizes. E como a gente viu na reportagem, dedicação e estudos são fundamentais. Isso em tudo. E pensando assim, cerca de 90 alunos da Rede Municipal de Ensino não tiveram descanso nas férias. Os estudantes dos 8º e 9º anos participaram de uma atividade extra promovida pelo programa Ciência e Arte no Inverno da Unicamp. Foi uma semana de muito conhecimento voltado ao universo da ciência. A Miriam, mãe da Elisa, aproveitou a abertura do evento para acompanhar e apoiar a filha, que vai participar das atividades durante toda a semana. Uma oportunidade para conhecer a universidade. Eu simplesmente amei.
Só do fato dela tentar vir fazer alguma coisa, conhecer o local. Como mãe, eu torço para ela, assim, tipo, alavancar qualquer carreira que ela queira seguir. Eu vou ficar feliz por ela, o que ela escolher. Não é o que eu quero, é o que ela quer. Então, o que eu puder apoiar em relação aos estudos, eu vou apoiar. A 6ª edição do CAFIM, Programa Ciência e Arte no Inverno, reuniu 90 adolescentes de 8º e 9º anos do ensino fundamental de 30 escolas da rede municipal para uma imersão nos laboratórios e institutos das diversas áreas do conhecimento da Unicamp. Então, a organização foi feita de uma forma oferecer atividades dinâmicas para os alunos, para que eles possam ter esse primeiro contato com a universidade de uma forma leve, de uma forma dinâmica, durante toda essa semana de férias. A gente gosta de ver no último dia como que transforma, né? Essa experiência dos alunos é muito enriquecedora e a gente vê que eles voltam para outros programas, voltam depois como alunos até de graduação. A gente tem também alguns índices, então esse é o objetivo, trazê-los para a Unicamp no futuro. E foi justamente no momento desse, lá nos idos dos anos 80, e que um professor meu nos levou até uma universidade para que a gente pudesse ter essa vivência, que nós pudéssemos experienciar os laboratórios, a universidade, e foi lá que eu me encantei e me tornei professor de biologia. Para os nossos alunos, é muito importante, em especial porque são alunos de 8º e 9º anos que vão prestar vestibulinho, que estão de fato já escolhendo, né, o que eles gostariam de ser, poderão ser no futuro. E para a secretaria, eu não preciso dizer, porque nós temos aí, para além dessa relação com o CAFIM, né, com a nossa coordenadoria de educação básica, por meio da Educação e Cidadania, nós temos muitas outras parcerias com a Unicamp. Muito em breve teremos o PESCO em novembro, né? Então, para a gente é muito enriquecedor. A nossa parceria com a Prefeitura de Campinas é a melhor possível, então sempre temos boas circunstâncias para fazer eventos juntos, mas em especial a nossa ideia é tentar trazer o mundo da pesquisa e do ensino de várias áreas para dentro da vida profissional desses futuros possíveis alunos, porque nem sempre as pessoas têm oportunidade de conhecer esse nosso mundo da pesquisa acadêmica. Então essa é uma excelente oportunidade de atrair a atenção deles para que eles tenham um mínimo conhecimento necessário para descobrir também qual carreira eles querem seguir. Atividades envolvendo artes, ciências humanas, exatas e da terra, ciências biológicas e da saúde e tecnologia foram especialmente pensadas para envolver os alunos. Uma delas, em particular, explorou a ciência por trás da fabricação de uma carne de frango processada muito apreciada pelos adolescentes. Com a supervisão de professores e pesquisadores, os alunos participam de atividades práticas de aprendizado. A equipe de engenharia de alimentos promoveu essa oficina de nuggets. Quem sabe daqui surjam novos talentos. É bem interessante, né? É uma proposta diferente, mostra novas coisas que podemos aprender. Eu acho que a forma que cada coisa tem que ser exata, pesada, isso faz com que a gente não tenha a dimensão assim quando a gente está comendo. Eu acho que ninguém para pensar assim que aquilo teve uma formulação, que teve um projeto, que as pessoas tiveram que auxiliar algo para conseguir chegar no produto final. Eu acho que esse tipo de atividade ajuda a gente a descobrir se a gente realmente quer seguir no que a gente sempre teve os nossos planos. Aqui eles puderam vivenciar quais são as etapas do processamento, a gente falou um pouquinho sobre a matéria-prima, a importância de cada etapa, questões nutricionais, a importância da carne na dieta, o tipo de fritura, questões de rendimento, então utilizando matemática, questões de cálculos, como tudo isso pode ser utilizado tanto na escola, no colégio, quanto na vida profissional também, que todos esses conhecimentos podem ser utilizados depois dentro da indústria. Esse despertar, esse descobrir é super importante. Sim, despertar tanto para uma profissão quanto para fazer escolhas para um mundo melhor, de formas de cuidar do mundo, do planeta, de se cuidar da saúde mental, de cuidar dos outros, de fazer uma sociedade melhor, mais justa, né? Então as oficinas ela tem essa questão prática, de reflexão, de achar soluções para um problema e pensar sobre ele,
e pensar sobre a própria vida, a nossa vida em sociedade. Então o programa tem essa função, né? Caminhamos para a terceira semana de agosto e você aí de casa quer saber, é claro, como fica o tempo para os próximos dias. Então já faço um alerta, a umidade relativa do ar continua numa média de 36%, bem abaixo dos 50% como exige a Organização Mundial da Saúde. Sobre essa situação, a Defesa Civil tem disparado vários avisos para alertar a população nos totens informativos espalhados pela cidade. São essas imagens que você vê aí no seu vídeo. A dica é aumentar o consumo de água e evitar atividades físicas entre o meio-dia e as 3 da tarde. Veja então como fica a previsão do tempo. Depois da queda brusca da temperatura na última semana por conta da passagem de uma massa de ar frio pelo estado de São Paulo, o clima volta a esquentar em Campinas nos próximos dias. A temperatura máxima fica numa média de 32 graus, já a mínima fica na casa dos 17 graus. Não há previsão de chuva. O índice da umidade relativa do ar chega a 36% e entra em estado crítico. Nesta semana, a mudança da fase da lua da crescente para a cheia. O sol nasce às 6h30 da manhã e se põe por volta das 5h50 da tarde. Breve intervalo aqui no Educa Acontece. Continue ligadinho aqui com a gente porque é jogo rápido, viu? E na volta você confere uma reportagem sobre a volta às aulas e a expectativa dos mais de 69 mil alunos das escolas municipais de Campinas para este segundo semestre do ano. Educa Acontece. Mundo HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Estamos de volta pelo canal 12.2 da sua TV aberta. E faço um convite para você que mora em qualquer bairro daqui de Campinas. Tem alguma curiosidade aí da sua rua? Compartilha com a gente. Aguardo sua mensagem no nosso WhatsApp. É o número que aparece aí no seu vídeo. A gente segue com as notícias do dia. E o assunto agora é volta às aulas. Mais de 69 mil alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas retomaram seus estudos cheios de expectativa. Veja na reportagem de Viviane Marim. Os alunos da escola Professor Vicente Hall acordaram bem cedo e aos poucos foram se reunindo em frente ao portão, onde 638 estudantes são aguardados para o próximo semestre. A mãe de Gabriela fez questão de acompanhá-la neste primeiro dia de aula. O primeiro dia é importante trazer, né? Dar esse apoio para o retorno. Apoio para eles, embora eles não gostem, adolescente não gosta, né? Mas a mãe traz. Ana Beatriz é daquelas que gostaria de ter um pouco mais de tempo para descansar. Não estava preparada para isso, não. E de 0 a 10, qual que era seu ânimo para voltar à escola? -1. -1? Boa sorte, então, no retorno às aulas. Obrigada. Após 2 semanas de férias em julho, o retorno às aulas para o segundo semestre marca um novo início para os 68 mil alunos da rede municipal de ensino, incluindo os da educação de jovens e adultos. Alguns estudantes voltam cheios de energia e prontos para novos desafios. Você espera aí para o próximo semestre? Notas boas, né? Bom desempenho nas aulas. Espero ter bastante foco. E os professores assim, chegam com o gás todo agora nos primeiros dias, com bastante atividade preparada, né? Para esse semestre a gente vai continuar com o projeto antirracista, né? Que a gente já vem há tempos fazendo e agora intensificou mais. E também a gente tem o projeto de botânica na escola. Então o nosso recesso é mais para replanejar mesmo o que vai ser feito agora no segundo semestre. Os pequenos do Centro de Educação Infantil Rafael Andrade Duarte, que atende 150 crianças de 3 a 5 anos, estavam ansiosos para o retorno à escola.
quanto que você está animado para voltar para... Meu! Esse lugar é maravilhoso. Assim, meu filho foi a coisa perfeita que aconteceu. O acolhimento, o carinho. Muito dedicado, Paulo, avô de Isabela, fala com carinho sobre o amor da neta pela escola. Eu venho todos os dias, tanto buscá-la como trazê-la. E férias é férias, as crianças aproveitam bastante, mas sempre fica aquela saudade dos amiguinhos. Ela gosta bastante, se dá muito bem com a professora, sempre se comenta muito dos amiguinhos. É uma grande expectativa, né? Receber as crianças novamente para continuidade do que a gente planejou no início do ano, do projeto pedagógico. Vamos dar prosseguimento com a questão do tema central da prefeitura, que é a educação antirracista, né, dentro dos projetos de cada turma. Então, todas as turmas têm planejado atividade pensando nesse tema maior da secretaria, né? Essas crianças muitas vezes voltam diferente para o segundo semestre, né? Parece que eles crescem assim, em 15 dias se desenvolvem e voltam diferente. Então, assim, para os educadores também é uma alegria ímpar poder recebê-los novamente. Agora eu falo mais diretamente com você que procura uma recolocação no mercado de trabalho. Com a inauguração de novas empresas no ramo de alimentação aqui em Campinas desde julho, várias oportunidades de emprego estão disponíveis no CEPAT. Pegue então uma caneta e um papel para tomar nota das dicas. No Taquaral, um supermercado oferece 21 vagas para balconista. Olha só, para se candidatar é preciso ter apenas o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.888. Se você não tem experiência no setor, sem problemas. Isso porque o treinamento será dado pelo empregador. O novo contratado ficará responsável pela reposição de gôndolas e pesagem de mercadoria. Agora, se você gosta de cozinhar, tem habilidade profissional para manusear alimentos, há 12 vagas para ajudante de cozinha. O posto de trabalho fica na cidade universitária. O salário é de R$ 1.702. Para este cargo, o empregador exige pelo menos 6 meses de experiência. As vagas são para candidatos com ensino médio. Para quem mora na região do Ipauçurama e do Taquaral, há 7 vagas para atendente de lanchonete. O salário chega a R$ 1.800. Os empregadores exigem experiência de 3 a 6 meses. Estas e outras vagas estão detalhadas no site do CEPAT. O endereço está aí no seu vídeo. No primeiro bloco do Educa Acontece, a gente falou sobre a importância do teatro e como ele pode transformar vidas. E agora a gente volta a falar sobre arte, só que de música. Muitas escolas têm usado desta arte para auxiliar no aprendizado das crianças. Um exemplo é o SEI Mauro Marcondes. Por lá, os pequenos aprendem o que são e como usar diferentes instrumentos musicais. E eles estão dando um show. Tudo que aprenderam foi apresentado durante uma oficina de música. Toco meu chocalho, alegre, contente. Toco um tempo certo, tchá, tchá, tchá. A Lívia deu uma palhinha do que essa turminha preparou para a apresentação da escola hoje. Familiares se reuniram no pátio do Centro de Educação Infantil Mauro Marcondes para assistir a um show de fofura e muito aprendizado desenvolvido com o projeto de musicalização da escola. O Rafael canta umas músicas divertidas que a gente canta também. E foi difícil para você aprender? Não. E as músicas que o Rafael escolheu, a gente vai cantar hoje. E a gente gostou bastante da música que ele escolheu. Nós procuramos fazer músicas que fossem auxiliar na rotina das crianças e trazendo também percepções sobre as emoções, como utilizar as mãos de maneiras mais amistosas também. Então, muitas dessas músicas foram criadas na formação que a gente teve na ED Sudoeste no ano passado. Então, são músicas que foram feitas para realmente auxiliar a rotina das professoras, que foram criadas a partir das dificuldades que elas tiveram, que elas tinham em sala de aula. Além das canções criadas em grupo,
O chocalho, que eles tocam alegres e contentes, foi um instrumento desenvolvido pelas crianças para marcar o tempo e dar ritmo à música. A musicalização, especialmente nessa faixa etária, fortalece a socialização e cria um ambiente de aprendizado mais rico e envolvente, afirma o professor. E a música proporciona uma percepção da rotina de uma maneira mais agradável. Elas favorecem elas transitarem de espaço, favorece a se relacionar melhor, refletir sobre o relacionamento entre elas. Então ela traz uma evolução mais ampla e completa da criança, né? No seu relacionar, não só entre elas, mas com as professoras, no dia a dia, na rotina da escola. Volta um pouquinho no período pós-pandemia, quando as crianças retornaram para a escola e a gente sentiu uma falta enorme. Primeiro, antigamente na roda de conversa ou na roda de música eles interagiam. Quando voltaram, a gente sentiu essa falta. Aí nós começamos a introduzir a musicalização, aí sentimos a falta depois de uma coisa mais técnica. Porque a gente queria expressão corporal, linguagem musical, um olhar mais crítico para a música, que eles começassem a entender que ela era feita dos ritmos, das palavras, e a gente começou a ver que estava fluindo muito bem. Então hoje, depois do projeto, que a gente conseguiu trazer o Rafael com essa parceria que foi incrível, somou demais, as crianças têm muito mais ritmo, muito mais expressão corporal com facilidade, a socialização deles, mesmo na hora de organizar as rodas ou das coreografias, respeitar o espaço, de entender o seu corpo, de se colocar na roda, tá? A evolução está muito bacana. E aí, nesse ano, quando a gente começou a pensar o nosso projeto político-pedagógico, a escrever o planejamento desse ano, surgiu a ideia, por que não convidar o Rafael para escrever junto com a gente esse projeto? E ele aceitou a proposta. Então, juntos, nós pensamos nessas oficinas musicais que aconteceriam nesse primeiro semestre. Na roda da conversa, por mais que a gente estimula, por mais que a gente pergunta, por mais que a gente converse, né, a música, ela traz isso, ao mesmo tempo que ela acolhe, né? Ela também traz muito aprendizado em relação ao corpo, em relação ao posicionamento e também em relação à alfabetização, porque ela traz o ritmo. Às vezes a gente esquece desse lado da música que é tão importante, né? E o ritmo, ele vai trazer não só a questão da alfabetização, mas também a questão da linguagem matemática, dos tempos. E essas aulas, elas foram planejadas, essas oficinas, elas foram planejadas porque a gente precisa organizar isso também com a verba do Conto Escola, né? Isso precisa ser organizado também com todo o conselho. Então, a gente adequou pedagógico, né, o financeiro, o administrativo, e as nossas crianças ficaram encantadas. Encantada também estava a Jennifer. Acompanhando as coreografias, ela observava de longe o seu filho Anthony. E qual que é a sensação de vê-lo hoje se apresentando? Maravilhosa, né? Ele sempre gostou muito de música e ele chega em casa o tempo todo cantando as músicas os dias que tem aula. É muito bom. E deu para perceber que ele desenvolveu também a fala, as entonações, né? Foi muito legal. Ele gosta bastante. Eu achei um projeto muito legal da escola e maravilhoso para as crianças porque ensina várias coisas com uma arte, né? Uma cultura que é muito importante. Quem acompanha a gente aqui pelo 12.2 da TV aberta sabe que o trabalho dos alunos e professores não para. Toda hora tem coisa acontecendo na área da educação. E para você de casa ficar por dentro de tudo, veja o que caiu no nosso radar nos últimos dias. Alunos da escola Maria de Fátima Ária tiveram uma surpresa na volta às aulas. As portas das salas de aula ganharam imagens de gente da música, da voz, da fala, da literatura, de mulheres negras que muito fizeram pela sociedade. A ação faz parte do projeto Oásis Educar, promovido por jovens da Academia Educar, e encantou alunos e professores. Alguns queriam passar a mão para sentir de perto a mudança. Outros, mesmo ainda não tendo leitura fluente para a letra cursiva, tentaram ler a palavra gentileza, que agora está estampada na parede, refletindo um valor especial promovido entre escola e comunidade.
A professora aposentada da Rede Municipal de Ensino, Simone Franco, ganhou o Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro, concedido pela Câmara de Vereadores. Na cerimônia de entrega, ela foi recebida com uma série de abraços. Um mural de fotos foi preparado para relembrar a trajetória profissional de 24 anos da pedagoga formada na Unicamp. Eu tive umas semanas de ansiedade, assim, né? Primeiro porque, assim, quando me contaram, eu falei assim, gente, eu não mereço. Porque né, você faz um trabalho do dia a dia porque você acredita naquele trabalho. Eu nunca imaginei trabalhar esses 24 anos e chegar no final dele e receber uma homenagem dessa. Nunca passou pela minha cabeça algo assim. Então, quando veio, você fala, nossa, mas será, né? Nossa, eu fiquei super emocionada, ainda mais que eu soube que a comunidade fez um abaixo-assinado, né? Não foi uma coisa que surgiu do nada, né? Então, assim, foi uma coisa que veio de carinho verdadeiro, né? Da comunidade, das minhas parceiras de trabalho. Então, assim, tô super feliz, né? Desde o parquinho, quando eu brincava, eu gostava de mexer nos passarinhos, que caía os gatinhos, ela estava lá, falou assim, esse vai ser médico veterinário. E ela sempre me incentivou, foi algo assim que ela me apoiou desde o começo. O sarau em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha foi no Salão Nobre da Faculdade de Educação da Unicamp. O evento contou com diversas apresentações artísticas. As professoras que promoveram o encontro participam da pesquisa Entre Corpos, Textos e Contextos, Linguagens da Arte em Narrativas de Mulheres Professoras, coordenada pela professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Eliana Ayub. É um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, obviamente com o apoio da Faculdade de Educação da Unicamp, e esse projeto ele congrega pesquisadoras e pesquisadores de várias universidades brasileiras e também 2 pesquisadoras da UDELAR, que é uma universidade no Uruguai. Qual que é a intenção desse projeto? É conhecer histórias de mulheres professoras negras, indígenas, brancas, em relação ao seu processo de constituição como professora e como que as linguagens da arte e do corpo atravessam esse processo de constituição docente. E por hoje é só. Lembrando que a gente tem horário marcado aqui na Educa TV. Nosso jornal vai ao ar às 7h11 da manhã. E depois nosso encontro é às 7 da noite. Te espero. Tchau! Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.